Olá, meu nome é Paulo Cerqueira. Esse é mais um vídeo que a gente vai falar sobre classes gramaticais. A gente precisa ficar bastante atento quanto a isso. Se o gênero na língua portuguesa são só dois, masculino e feminino, o número em língua portuguesa são só dois, singular e plural. O singular, ele se refere a um único ser. Quando eu digo dois ou mais, passa a ser plural. Quando eu digo a criança, é uma criança só. O peixe, um peixe só. O rebanho, apesar de rebanho ser um conjunto de indivíduos, eu passo a olhar o rebanho como sendo uma coisa só. Então, singular. O rebanho. O rebanho ele é formado por diversos indivíduos, porém ele conta como uma massa só. O plural é como eu falei, indica dois ou mais quantidades daquela coisa. Se eu disser as crianças, são duas ou mais crianças. Se eu disser os peixes, são dois ou mais peixes. Os rebanhos são dois ou mais rebanhos. Não está falando dos indivíduos que estão dentro daquele rebanho. E agora nós vamos ver como é a formação do plural na língua portuguesa. Se eu tiver um substantivo terminado em vogal, a, e, i, o, u, ou terminado em ditongo, eu apenas coloco o S no final. Por exemplo, monte, montes, café, cafés, sapoti, sapotis, bambu, bambus. Agora, se eu tiver ditongo, por exemplo, divã, divãs, tongo nasal, divãs. Se eu tiver órfã, órfãs, pai, pais, mãe, mães. Basta eu adicionar o S no final. Sem nenhum problema até aqui. Tudo bem? Porém, se a palavra terminar em, in, on, apesar de serem considerados também ditongos nasais, mas expressamente com em, in, on, eu vou trocar o M pelo N e o S vai no final. Vintém, vintens, o M do final vira N, S no final. Jardim, jardins, bombom, bombons, jejum, jejum. Até aqui, nada muito complicado. Basta colocar um S no final da vogal ou no final do ditongo. E no caso de palavra terminada em, in, on, tira o M e pelo N. Agora eu vou pedir para você prestar um pouquinho mais de atenção aqui, porque se for terminado em R, Z, N ou S, vou colocar um ES no final. Mulher, mulheres, cruz, cruzes. Abdômen. Abdômen vai ter duas possibilidades. Pode ser abdômenes ou abdômens. Geralmente eu vejo mais abdômens, mas as duas possibilidades são aceitas na gramática tradicional. Abdômenes ou abdômens. Gás, gases. Português, portugueses. Então sempre que terminar com R, Z, N ou S, você vai colocar um ES no final. Mulher, mulheres, cruz, cruzes, abdômen, abdômens, abdômenes, gás, gases, português, portugueses, Caso a palavra termine em L, vai ser um pouquinho diferente. Em vez de colocar ES, vai colocar IS. Por exemplo, jornal, jornais, papel, papéis, mel, méis, mas também é possível meles. É possível também, mas normalmente a gente vai falar méis. Farol, faróis. Álcool, álcois. Paú, paús. Fuzil, fuzis. Ovil, ovis. Réptil, répteis. IS no final. Tira o L e coloca IS. Toma um pouquinho de cuidado com essas palavras aqui, porque reptil existe. É a característica do réptil. Então vai ter o plural como reptis. Oxítono mesmo. Se for réptil, tem acento, é paroxítono e mantém o acento no plural. Répteis. Eis. Então, reptil, oxítono. Reptis, oxítono, sem acento. Réptil com acento. Répteis com acento. E is. Réptil e repetil estão corretos aqui com e sem o acento. Igual projetil
que tem o plural projetis, projétil, com acento, projétil, oxítono, projéteis, em que esse il ele vai sofrer uma alteração para eis, projéteis. Agora eu vou pedir para você tomar um pouquinho de atenção com relação a algumas palavras que já são consideradas plural e singular numa mesma forma. Alferes, atlas, lápis, oásis, ourives, pires, tórax, ônix. Essas palavras elas podem tanto ser consideradas plural ou singular. Está correto dizer alferes correto. Também está correto dizer alferes corretos. Lápis vermelho ou lápis vermelhos. Um tórax aberto, dois tórax abertos. Não posso dizer dois tóraxes abertos. Não. Tórax, tanto um tórax, dois tórax, 50.000 tórax. A palavra tórax vai ser mantida invariável. E aí tem algumas palavras que só são utilizadas assim. Só são utilizadas com essa forma e principalmente todas as palavras em volta dessas daqui vão precisar ser. Agora existem palavras que só são utilizadas no plural. Por exemplo, anais, quando se refere a... Não é isso. Quando se refere a conjunto de anos e épocas, ou quando eu estou falando de um evento, um congresso. Então, isso fica registrado nos anais da história. Nos anais da história. Que tem relação a ano, época. Atolhos, arredores, arras, calendas, cães, condolências. Você sempre presta condolências. Você nunca vai prestar condolência. Assim como pêsames, você não oferece o seu pêsame, você oferece os seus pêsames. Exéquias, posórios, fastos, férias. Você sempre vai tirar férias, as suas férias, ainda que seja um dia só. Faltando, vai tirar só um dia de férias, porque féria é o dinheiro arrecadado no dia de trabalho. Se eu disser féria é o dia de trabalho, é o dinheiro arrecadado naquele dia. As férias são o período de descanso que a pessoa tem. Você entendeu? Quando a gente vai se referir às cartas do baralho, aos naipes, a gente vai dizer copas. Então é o 2 de copas, é o rei de copas, é a dama de copas, é o valete de copas, ou ouros. É o 2 de ouros, é o rei de ouros, dama de ouros. Mesma coisa quando eu digo 2 de paus, 10 de paus, valete de paus, dama de espadas, rei de espadas. Quando eu vou falar dos naipes, ou copas, espadas, ouro e paus, sempre vai ser no plural. Eu vou falar de diminutivo daqui a pouquinho, porém, quando se fala de plural dos diminutivos, o diminutivo ele pode ser um zinho ou um ito. A gente vai ver mais para frente exatamente quais são os diminutivos. O plural dos diminutivos ele é feito tanto na base, como por exemplo papel, e no diminutivo. Então lembra que o plural de papel é papéis. Vou fazer o plural de papel, papéis, e vou colocar o S no final de zinho. Então vai ficar papeizinhos. Caso de botão, botões. Então eu faço o plural, botõezinhos. Não vai ficar papeizinhos, não. Não vai ser botõezinhos, não. Vai ser papeizinhos, botõezinhos. Presta bastante atenção no seguinte. Quando eu digo o avô paterno mais o avô materno, eu tenho avós. Tenho avós, fechado. Quando eu tenho o avô e a avó, tenho avós, igual o plural de avó mais avó, avós. Então, se eu disser os avós, meus avós, estou falando do meu avô paterno, do meu avô materno. Quando eu digo os meus avós, estou dizendo meu avô e a minha avó. Quando eu digo as minhas avós, minhas avós, materna e paterna. Então precisa tomar um pouquinho de cuidado aí, porque avós está correto, mas informa que você está falando do homem, do pai do seu pai e do pai da sua mãe. Outra coisa também que é importante ressaltar é que
as letras, os nomes das letras, também formam plural. E formam plural da maneira normal. Então, quando eu disser que tem que pôr os pingos nos is, faz o plural normal. Adiciona o S. Se eu quiser que você escreva o nome da minha filha com duas letras 6, então eu digo que é Rebeca com dois 6. Não é Rebeca com dois C. Não é a prova dos 9. É a prova dos 9. Se eu disser o meu telefone tem dois 5. Dois 5. É diferente de ter dois 5. Falar 5, 9, 4, 24? Pode ser. Pode ser. Só que quando eu digo 24, eu preciso dizer quantos 24 são. Por quê? A palavra 24 indica que é 23 mais 1. Quando eu digo 24, eu estou falando de mais de um conjunto com 24 coisas. Então, os 24, quantos 24? Os 3 24? 24, 24, 24. Os 2, 2. O 2, ele não muda. O 2 e o 3. Eles são mais normais. Então, os 3, 3. Tem 3, 3 e 3. Ficou claro isso? Quando eu digo agora sobre nomes próprios, se eu estiver falando de nomes de pessoas e nomes compostos dos substantivos, falando ainda de flexão de número, falando ainda de singular e plural, o plural dos nomes vai ser normal, como vai seguir aquelas regras que eu mostrei anteriormente. Então, os dois Sênecas. Sêneca é um indivíduo só. Quando eu tenho dois indivíduos ou dois exemplares de Sêneca, eu posso dizer os dois Sênecas. Andrada. O nome é Andrada, porém, uma família de diversas pessoas com o sobrenome Andrada, eu posso dizer os Andradas. Não posso dizer os Andrada. Os Andradas. Plínios, Albuquerques, Catões. Então, aqui na minha casa, o sobrenome final de todo mundo é Cerqueira. Então, na casa dos Cerqueiras. E tem mais de um indivíduo com o sobrenome Cerqueira. Inclusive, tem um livro clássico da literatura portuguesa chamado Os Maias. Os Lusíadas, que é um outro livro também. Sempre que for se referir a nomes de pessoas, os Paulos, as Marias, as Três Marias, é um conjunto de estrelas que a gente chama de as Três Marias, vai fazer o plural normal, seguindo aquela regrinha que eu mostrei no começo. Volta lá para você poder preparar direitinho, tá bom? Agora a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada. Não tá difícil, até agora não tá difícil, mas a coisa vai começar a ficar um pouquinho mais complicada, que é o seguinte: nomes compostos vão fazer o plural de formas diferentes, a depender da forma como é feito a composição dessas palavras. Eu disse composição, não é derivação, não é flexão. A composição de aguardente, lobisomem, pontapé, clarabóia, mal me quer e vai e vem faz com que o plural desses nomes seja apenas incluindo o S no final da palavra. Então, aguardente, aguardentes. Não é águas ardentes, não. Aguardente, cachaça. A aguardente, as aguardentes. É errado falar as águas ardentes. Falar águas ardentes não é o mesmo que dizer cachaça quente. A cachaça, as cachaças. Dizer aguardente é o mesmo que dizer cachaça. Dizer aguardentes é o mesmo que dizer as cachaças. Quando eu digo as águas ardentes, eu estou me referindo a águas que são quentes. Não estou me referindo a cachaça. Lobisomem, uma coisa, lobisomens. Lembra? Terminado em EM, troca o M pelo N e S no final. Pontapé, pontapés. Clarabóia, clarabóias. Lembra? Terminado em ditongo. Clarabóia. Mal me quer, mal me queres. Ó, terminou em R, é S. Então vai seguir normal. Por quê? Porque esse tipo de composição permite
simplesmente a adição do S ou ES no final da palavra. Até aqui tudo bem? Agora a coisa vai ficar um pouquinho mais complicada. Não é difícil, repito. Assiste de novo, porque isso aqui vai ser complicado, porém não é difícil. Se a palavra vier com hífen, é um composto que tem hífen, e a primeira palavra é invariável, ou seja, ela não muda, ela não flexiona, ela fica invariável e eu coloco o plural na que for variável. Por exemplo, vice-diretor. O termo vice não flexiona, ele é invariável. A palavra diretor é variável. Então posso ter vice-diretor, vice-diretora, vice-diretores, vice-diretoras. Vice não vai levar S, vai ficar invariável. E só diretor, diretora, diretores é que vão ser modificados no plural e também no feminino. Quando eu tenho um verbo mais um substantivo, o verbo ele não vai flexionar o número. Quem vai flexionar o número vai ser o substantivo. Quem vai passar para o plural vai ser o substantivo. Então, beija flores. Lembrando que aqui tem um hífen no meio. Beija não pode ser beijas flores. Sempre que for verbo mais substantivo, quem muda vai ser o substantivo e não o verbo. Então, beija-flor, beija-flores. Sempre que tiver um grão ou grã, indica maior, eu vou manter grão ou grã e vou passar a segunda palavra ou substantivo para o plural. Por exemplo, grão vizir, grão vizires, grã cruz, grã cruzes, grão almirante, grão almirantes. O grão continua sem modificar. E quando eu tiver palavras repetidas, só vai mudar a segunda palavra. Apesar de tico-tico ser repetido, eu posso fazer plural em tico, só vai receber plural a segunda palavra desse composto. Só vai receber a segunda. Então não vai ser ticos-ticos, vai ser tico-ticos, com hífen ainda. Repara só que agora essas palavras aqui, algumas beijo de moça, é uma espécie de planta. Tem hífen, pé de moleque e mula sem cabeça não. Mas qual é a diferença em relação às anteriores? A diferença é a questão do hífen e também porque tem uma preposição. O pé de moleque tem uma preposição no meio, preposição de. No caso de beijo de moça, tem a preposição de. Mula sem cabeça tem a preposição sem. Nesses casos, quem vai fazer o plural vai ser só a primeira palavra e não a segunda. Então, pé de moleque, pés de moleque. Então você chega na venda do seu Joaquim e fala assim: seu Joaquim, eu quero um pé de moleque. Tudo bem? Tudo bem. Aí chega o seu coleguinha e fala assim: seu Joaquim, eu quero 3 pés de moleque. Tudo certo, o seu Joaquim vai entregar 3 doces. Quando o seu Joaquim olhar e falar assim: eu quero esses eu quero pés de moleques limpos. Pés de moleques não é o doce. Pés de moleque é o doce. São diversas unidades desse doce. Agora, pés de moleques, não. Mesma coisa, beijo de moça, beijos de moça. Não é beijos de moças. Beijos de moça. Mula sem cabeça. Mesma coisa. As mulas sem cabeça. Apesar de mula sem cabeça ser um composto específico que determina uma entidade específica, quando eu quiser falar sobre as diversas lendas, eu posso dizer: essas mulas sem cabeça são bastante diversificadas, porém e segue a frase normal. Então a única coisa que vai mudar aqui vai ser mulas
e não cabeça. Não posso dizer as mulas sem cabeças. Deixa eu te dar uma dica aqui de como fazer, de como saber qual vai ser a forma de fazer o plural, caso você tenha dois substantivos, ou um substantivo e um adjetivo, ou um adjetivo e um substantivo. Sim, você pode fazer a troca dessa posição. Repara que carta eu posso passar para o plural. Bilhete eu posso passar para o plural. Tem alguma preposição no meio? Não. Não tem preposição? Então eu vario os dois. Cartas, bilhetes. O que eu não podia fazer antes, eu só colocava plural no primeiro, era por quê? Porque tinha uma preposição no meio, ou naquela primeira regra que a gente viu, e só modificava o segundo, porque o primeiro não variava. O substantivo varia? Varia. Então posso modificar carta para cartas. Substantivo varia. Bilhete muda? Muda. Posso escrever bilhetes? Posso. Então, cartas, bilhetes. Quando eu digo amor perfeito, tem uma preposição no meio? Não. Então, não tem problema aí. Amor é variável? Sim. Amor, amores. Perfeito. Pode ser variável? Pode. Perfeito, perfeitos. Então, amor perfeito, amores perfeitos. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma preposição no meio. Por quê? Porque nenhuma das palavras é obrigatoriamente invariável. Se tiver preposição, só varia a primeira. E o primeiro termo foi invariável, então só o segundo. Nesse caso, os dois termos são variáveis. Mesmo caso de segunda-feira. Segunda é variável? Sim. Então, eu posso dizer segundas. Feira. A palavra feira, ela é variável? Sim. Então, segunda-feira, segundas-feiras. Então, mês de dezembro de 2023 vai ter 4 segundas-feiras. Um mês geralmente tem 4 quartas-feiras. Tudo bem até aqui? Então, se a primeira palavra não puder variar, específico, como por exemplo grão, vice, se for um verbo, essa primeira palavra não vai variar. Então, só varia a parte do substantivo, a parte da coisa, só vai variar o segundo elemento. Se tiver uma preposição no meio, então só vai variar a primeira palavra. A segunda vai ficar no singular. Se eu não tenho nenhuma preposição aí no meio, então as duas palavras vão fazer o plural, as duas palavras vão ser alteradas. Caso eu tenha um composto que seja formado por dois verbos, a situação é diferente. No primeiro caso, começo, eu disse que o verbo não varia. Só que quando eu tenho verbo-verbo, por exemplo, corre-corre, pega-pega, eu vou ter aí, então, o primeiro vai ficar normal, os dois vão para o plural. Então, o corre-corre, correto. Os corres-corres, pega-pega, pegas-pegas, ok. Fica estranho, mas está correto. Não é que seja possível, é o correto. Só não vai fazer essa mudança caso esses dois verbos que formam a palavra sejam opostos semanticamente. Por exemplo, perde, ganha. Perde indica uma coisa, ganha é o contrário de perde, indica outra coisa. Então aqui eu vou dizer pois perde e ganha, pois leva e traz. Por quê? Porque são verbos opostos, semanticamente opostos. Caso o composto ele tenha um elemento já no plural, então o troca-tintas, os troca-tintas, os salta-pocinhas, os salta-pocinhas, o espirra-canivetes, os espirra-canivetes. Apesar de troca eu ter trocas,
Esse caso aqui, o singular já tem um termo no plural. Então eu posso dizer o troca-tintas. Para falar o plural, obrigatoriamente eu mantenho os troca-tintas. Os salta-poça, os salta-pocinhas, os salta-pocinhas. Deixa eu falar agora de uma coisa que geralmente a gente fala isso quando vai falar de flexão de número. Se você já viu Os Melhores do Mundo, tem uma sketch deles falando sobre o assalto. Os atores falam de plural metafônico. E está correto. Existem palavras que, quando passam do singular para o plural, mudam o timbre da vogal tônica de O para O. O fechado para O aberto. Vai ser feito o plural normal. Só que no singular, esse O ele vai ser fechado. Abrolho, abrolhos, olho, olhos. Reparou? Quando vai para o plural, fica aberto. Não é olhos, é olhos. Aposto, apostos. Osso, ossos. Caroço, caroços. E não pode colocar acento agudo em caroços, por causa das regras de acentuação. Acento agudo não é para marcar aberto, não é para marcar vogal aberto. Acento agudo é para marcar tônica, vogal tônica aberta, mas especificamente para situações em que precisa de acento. No caso de ossos, não tem que colocar acento. Então eu posso dizer que existe um posto e existem vários postos. Isso não quer dizer que eu vou obrigatoriamente colocar acento agudo. Só porque colocou um S não é relevante para colocar acento ou não. Só colocou um morfema, só colocou uma indicação diferente, mas continua sendo paroxítono. Continua tendo o acento na penúltima sílaba. Despojo, a tônica está em O. Despor. Colocou o S, a única diferença vai ser o timbre do O que passa para O. Despojos. Continua sendo paroxítono. Continua sem ser a marcação do acento. A gente já viu que... Muito obrigado. Acesse também o meu site, gramaticacognição.com. Link na descrição do vídeo. Um abração